Olá, eu sou Bruno Lopes, idealizador do Casa Ciência. Recentemente finalizamos o Pigmentes, o nosso curso de pigmentação natural e estamparia artesanal em tecidos, o primeiro do nosso projeto de tecnologia social totalmente gratuito, com incentivo do governo do estado de Pernambuco e do governo federal. Compreendendo a importância da relação entre moda e sustentabilidade, a gente pensou nesse momento para dialogar conosco. Eu convidei duas pessoas que são muito especiais e queridas para mim. Fátima Silva, professora da Universidade de Pernambuco, mestre em Administração e Desenvolvimento e também é administradora. Jaqueline Ferreira, professora dos cursos de Economia Doméstica e Ciências do Consumo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestre em Consumo Cotidiano e Desenvolvimento Social e também é economista doméstica. Antes da gente adentrar nessa discussão, que para o nosso curso, para o Pigmentes, é uma discussão muito cara, sobre o impacto das práticas de consumo enquanto indivíduos, eu gostaria de adentrar o papel da indústria da moda. Outro dia eu vi na televisão uma campanha de uma rede de fast fashion, indicando assim com muito orgulho que eles produziam uma coleção a cada 15 dias. Eu achei isso preocupante. Professora Jaqueline, qual o impacto disso para o meio ambiente e para as pessoas que participam dessa cadeia produtiva? Bruno, muito obrigada. Primeiro pela introdução, pela apresentação, por estar aqui compartilhando esse momento com Fátima e com você e com todas as pessoas que estão acompanhando o Pigmentes, né? Eu espero contribuir com vocês e já dando prosseguimento, realmente é preocupante. Realmente é preocupante que atualmente a gente esteja vivendo essa celeridade, né? E essa fome por novidade, ao ponto de apenas pela novidade, né, nós estarmos produzindo bens materiais que tão rapidamente podem ser descartados ou ficarem encostados. Então, o impacto ambiental é muito grande, mesmo se a gente pensa em tentativas de se fazer a moda circular, né? Ainda que a gente tente fazer a moda circular, sempre tem um tecido que vai ser descartado depois de mesmo que muito gasto. Então, em algum momento, a gente tem um desafio, né, de começar a repensar sobre essa necessidade de fazer a roupa, né? Essa necessidade de fazer a roupa, qual é a necessidade que a gente tem a todo momento de ficar construindo novas peças. Pensar mais no sentido de como as pessoas agora, principalmente diante dessa realidade que a gente está vivendo, né, pandêmica, né, o porquê dessa necessidade da novidade. Eu acredito que o maior desafio tem sido a novidade a partir de um produto, de um processo de produção do seu início até o seu final, porque a novidade ela pode ser a partir de uma roupa que a gente troca, né? Então, a gente pensar são os desafios da cadeia produtiva, isso é um desafio desde o início da cadeia de confecção, é esse desafio ambiental social de fazer a economia, contribuir para a economia sem causar esses danos. A nível produtivo é maravilhoso. Eu não posso dizer que não é maravilhoso você fazer novos produtos a cada 15 dias. Né? A nível produtivo, focando especificamente no monetário. Só que quando a gente vai pensar em sustentabilidade, é uma relação de perde e ganha, né? A gente está diante dos conflitos, né? Do que a gente vai, o que a gente quer lucrar, né? A gente quer lucrar apenas com concentração de renda e aumento da circulação monetária, ou a gente quer começar a pensar, digamos assim, no lucro sustentável, né? Repensar a ideia do próprio lucro, né? Como é que a gente estaria pensando assim, essa cadeia produtiva que ela é extrativista e ela não fecha. Ela só realmente, o desafio é muito grande. Por mais que a gente
refaça roupas, reajuste roupas, mas em algum momento a gente vai deparar com o desafio de a Terra não aguenta mais. Eu não acredito que a gente vai investir mais em escaladas espaciais para conquistar outros planetas, outros territórios, porque a gente não consegue pensar em soluções sempre na lógica da concentração de renda. O maior desafio, assim, é que a gente tente romper com a lógica da concentração de renda, né? Porque quando a gente fala produzir mais e mais e mais, às vezes a gente está deixando de observar outros aspectos que compõem, digamos assim, a felicidade, a manutenção da vida humana, que não a novidade e os bens financeiros. Com isso, eu não estou pregando que a gente abandone todos os bens materiais e que a gente não tenha, o dinheiro seja demonizado. Não é isso. Eu só estou chamando a atenção que muitas vezes, quando a gente pensa e eu vou vender muito, e a gente vê em escala industrial, quando a gente começa a pensar em escala industrial, a gente vê que é muito danoso. Na perspectiva da inovação social, a área lá de Ezio Manzini e de outros teóricos italianos que estão pensando, trazendo essa perspectiva da sustentabilidade e o social, se pensa muito em produções locais em rede. Produções locais em redes. A própria localidade, ela se subsiste, ela faz o processo da subsistência, a localidade ela vai se atender, e essa localidade que se atende, ela se comunica com outra, porque a produção desse lugar pode ser mais efetiva a partir de algo que foi descoberto em outro lugar. Então, esse senso de colaboração, né, é importante. Por exemplo, você com pigmentos, você trouxe perspectivas novas, né? E a gente, até como a gente realmente, a gente tem a nossa relação profissional e mesmo de trajetória de vida, até tem músicas, clipes, eu disse, olha, eu assisto esse vídeo aqui sobre extração, mas era uma produção de audiovisual voltado para música, né, que as pessoas estavam trabalhando com como é que elas iam pigmentar os figurinos. Né? Então, algo da arte, a gente trazendo para um beneficiamento de produto mais sustentável. Né? Então, essa experiência, por exemplo, do Pigmente, quando você tem uma camisa branca e você vai fazer um tingimento natural dela, então você já está dando a novidade, né? Você está dando a novidade, e pode ser que você faça essa pigmentação, mude a cor, depois de algumas lavagens, você já vá percebendo a mudança de cor e você já teste outra pigmentação. E a gente teria, digamos assim, a novidade, né, dos 15 dias, né, sem tanto dano. Tem dano, tudo tem um dano, né? A gente ainda não chegou nesse processo evolutivo de não ter, né? Mas eu sempre penso na perspectiva da gente sempre trabalhar esforços de pensar outras soluções e tentando romper com a lógica de que a gente sempre tem que lucrar muito. Porque se a gente está lucrando muito, alguém está deixando de ter. Então, essa é uma perspectiva que... E sobre o impacto ambiental, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas até aquela jornalista Gabriela Priori, ela trouxe ela faz parte de um movimento que, para diminuir a produção material de roupas, as pessoas já estão criando filtros para o Instagram, né? Já tem a moda digital de você criar filtros para o Instagram, porque se você quer novidade, você tem a novidade na foto, não materialmente. Você teria uma camisa base, um avatar, que seria... você está produzindo a partir do sentido, você está produzindo bens culturais e não necessariamente bens materiais. Então, sim, talvez o nosso desafio seja realmente a gente agitar mais a perspectiva cultural, questionar as estruturas sociais, né, para que a gente possa repensar o processo produtivo, porque a gente fica muito atento que a gente tem que ter lucro, a gente tem que ter lucro,
Mas realmente é um desafio a gente fazer processos que sejam mais sustentáveis. E Fátima, ela tem muito mais a falar sobre isso, né? Sobre essa questão de como fazer, pensar essa produção mais sustentável, né? Mas na perspectiva do consumo, eu chamo a responsabilidade para os consumidores, né? Que necessidade é essa de novidade constante e que tem que ser de um novo a partir de um bem que foi uma cadeia inteira produzida que você vai descartar em 15 dias. Porque se você vai ter um novo produto a 15 dias, provavelmente você vai consumir ele de novo, né? Então, a Sim. responsabilidade também das empresas, elas recolhem essas roupas que elas não vão ter mais uso depois de 15 dias, como é a política, né? É um recolhimento para o descarte. Como é que é o Estado diante disso, né? Como é que o Estado se posiciona diante dessas empresas que praticamente estão produzindo resíduos? Porque isso daqui vai ter uma vida de 15 dias, né? Professora Fátima, eu sei que seus estudos eles abarcam, entre algumas outras temáticas, a produção mais limpa. Eu queria saber se é possível aplicar essas estratégias de produção com redução do impacto ambiental na indústria da moda, mas principalmente na indústria fast fashion. Olá, pessoal. Obrigada, Bruno, de fazer esse encontro, né? É de extrema importância. Obrigada, professora Jaqueline, por essa oportunidade de discutir, né, um pouco de consumo, discutir um pouco de sustentabilidade e da moda, né? Essa moda é muito rápida, né? Então, com 15 dias, você descartar um produto. Isso é um perigo, né? Isso acende um alerta para nós que somos estudiosos, né? Estamos nesse caminho procurando algo que nos faça, né, manter firme nessa conjuntura que o mundo hoje apresenta. Primeiro, eu queria iniciar minha fala dizendo que não existe o lado de fora. Então, onde você está, né? Então, você tem que cuidar desse planeta, não importa qual país que você está. Então, já começa aí a nossa responsabilidade. E, pegando um pouquinho o gancho, né, da professora Jaqueline, onde está indo esse descarte de 15 dias? Onde você está colocando, né? Então, essa empresa está fazendo essa coleta seletiva, né? Tá acontecendo. Então, há algumas interrogações que levam a entender que 15 dias é muito rápido, né? Para que um produto se torne obsoleto. Então, são algumas interrogações. E falando agora um pouco da produção mais limpa, né, se é possível ela atuar nessa moda tão rápida, né, para chegar como uma alternativa. Então, a produção mais limpa ela é algo muito novo aqui no Brasil, né? Chega com CNTL 2003, e você pode entender que o processo de produção mais limpa ele está muito relacionado ao processo da produção. Então, ele tem como objetivo, né, fazer com que esse produto gere um produto mais sustentável, que durante o processo produtivo, todos os resíduos ele seja inserido no processo, né, para que não gere tantos resíduos. Então, ele tem como filosofia de vida a geração, né, a menor geração possível de resíduos sólidos e líquidos durante o processo produtivo. Então, ela aparece na produção mais limpa, ela aparece como uma alternativa. Ela não vai salvar a pátria, né? Mas ela parece uma alternativa para que nós possamos repensar nas nossas atitudes. Então, para que eu tenha um processo produtivo limpo, eu preciso que o meu pessoal, na minha organização, esteja com todos os seus direitos assegurados. Né? Eu preciso que a matéria-prima ela seja também sustentável, porque trabalhamos em uma cadeia. Não tem como elo dessa cadeia, né, não ser sustentável dizer que eu gerei um produto sustentável. Então, quando a gente fala de produção mais limpa, a gente está falando do processo produtivo. Mas antes do processo, né, existe toda uma cadeia. Então, esse algodão que você utilizou nessa produção, ele vem de um produto sustentável, né, de um algodão orgânico? Qual é a origem? Quem trabalhou nessa lavoura? Então, veja que a gente vai lá, né, essa parte bem agro, até trazer para o consumidor final. O consumidor final também, muitas das vezes, ele se apresenta como um grande vilão. Por quê? Porque ele não tem a preocupação de saber a origem desse produto. Então, cabe a nós, enquanto consumidores, entender de onde vêm esses produtos. Né? Quem fez esses produtos? São perguntas básicas que fazem com que a gente tenha ciência daquilo que a gente está vestindo.
Afinal, a gente está se apresentando, né? Então, quando eu me apresento com algo, quando eu visto uma marca, eu devo acreditar nessa marca. Eu não tenho que comprar uma marca porque ela é a mais cara do mercado. Mas esse preço que você paga, você está pagando por quantas vidas? Né? Quantas pessoas estão inseridas nesse processo? Qual foi a desigualdade que você contribuiu? Então, há algumas coisas que a gente tem que pensar. Né? Então, eu vejo a produção mais limpa como uma alternativa, sim, para que nós possamos ter uma produção mais sustentável, né? Que essa geração dos resíduos, ela seja inserida durante o processo produtivo. Tem uma coisa muito interessante que eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa descobrir o nosso propósito. Então, seja na sustentabilidade, seja no ambiente social, no ambiente familiar, né? Nós mesmos, enquanto indivíduo, qual é o nosso propósito? É contribuir para um mundo mais igualitário, né? Onde as questões socioambientais elas são respeitadas. Então, a gente precisa descobrir nosso propósito e, a partir daí, a gente montar empresas, fazer planos de negócio e até mesmo, né, ser cliente de uma organização. Você disse aí sobre a responsabilidade dos consumidores e que eles muitas vezes são vistos, nós somos vistos como os vilões, mas a gente vive numa sociedade que é baseada no consumo, a gente está discutindo isso aqui, e para a maior parte de nós consumidores, essas informações que o marketing nos impõe, essas necessidades, elas são muito mais fáceis de chegar do que as informações que nos educam para o consumo, né? Jaqueline, como isso afeta as nossas escolhas do que vestir? Pegando um gancho ainda no que Fátima trouxe, né? Me desculpe por não estar chamando vocês assim tão formalmente, mas pegando um gancho no que a professora Fátima está trazendo, sobre essa produção mais limpa, sobre toda a repercussão que tem na cadeia, por exemplo, da produção, a sua pergunta foi voltada para como fazer uma produção mais limpa no fast fashion. Né? Só essa pergunta, ela é caótica, né? Porque não tem como pensar, ainda não se tem como pensar o fast fashion e junto produção mais limpa. Tem como a gente pensar um fast fashion mais limpo? Tem como a gente pensar, mas fast fashion não é sustentável. Então, trazendo aqui para a questão do marketing, né, sobre esse estímulo, né, óbvio que as informações elas vão chegar mais, porque a quem serve, né, o interesse. Para quem a gente vai educar o consumidor para que ele diga que não, eu não preciso comprar essa roupa. A gente é importante que a gente comece a pensar que esse propósito que Fátima traz, né, ele é marcador para a nossa vida como um todo, de que o propósito, se é um propósito de ser mais sustentável, então eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. É isso, por isso que eu gosto do termo responsabilidade. Consumo responsável é mais do que consciente. Para mim, a perspectiva do responsável é que você sabe que tem uma consequência da sua ação e você tem que escolher qual é a sua perda. Mas é uma perda em prol de quê, né? E aí, nesse sentido, o marketing ele está cumprindo a função dele, digamos assim, de estimular, né? A gente tem a necessidade de ser reconhecido, de se sentir único, de pertença social. A gente tem essa necessidade, né? Necessidade construída historicamente, né? E o marketing vem e sensibiliza isso, aumenta isso. E no que ele está aumentando, isso impacta realmente, porque não chega a gente, né? Realmente essa questão da educação para o consumo, por isso também a importância da economia doméstica, das ciências do consumo, da administração focada também na repercussão após, né, o processo produtivo, né? Por isso que Fátima ela sempre chama a atenção da cadeia toda, do início até o final, né? Então, afeta nossas escolhas, o marketing está nos sensibilizando e não chegar à educação, a tendência das pessoas é realmente consumir mais, né? Sem pensar na responsabilidade.
tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência. Isso é muito interessante, e a gente está discutindo aqui a respeito dessas pessoas que muitas vezes as informações não chegam. E eu queria especialmente para essas pessoas, e somos muitos na nossa sociedade de consumo, perguntar à professora Fátima como é que as nossas ações podem estar baseadas de maneira que seja mais responsável em relação ao meio ambiente, principalmente nas nossas escolhas na moda, assim, no que vestir. Bruno, eu acredito, né, que a gente tem uma ausência da educação ambiental. Então, a gente sabe que não é obrigatório, né? A partir de 1997, houve uma grande discussão, né? Tem, assim, até respaldos legais que diz que deve incluir a disciplina de gestão ambiental. Porém, a gente vê ainda uma grande fragilidade dessa disciplina no ensino básico. Então, o ensino básico, ele precisa ainda colocar, né, não só comemorar o Dia da Árvore, né? A gente precisa comemorar todos os dias, porque a gente vive em um planeta, não é verdade? Então, assim, primeiro, eu acho que a gente precisa cobrar mais para que essa educação ambiental chegue para todos. Então, pessoas que tenham mais acesso à educação ambiental, porque ela pode ter um nível de escolaridade maior, mas não quer dizer que ela tenha educação ambiental. Então, precisamos mais de educação ambiental. A partir daí, vamos pensar no propósito que eu falei anteriormente. Se você sabe qual é o seu propósito, então você tem que conhecer. Eu quero conhecer as marcas que me investem. Não é verdade? Então, eu acho que a gente precisa conhecer o processo produtivo. Então, tem empresas locais que ela trabalha com artesanato, né? Que ela tem um processo produtivo que tem todo um respaldo social, uma contribuição para a nossa própria região. Ela traz esse desenvolvimento para a nossa região. Então, por que não consumir do nosso vizinho? Né? Então, a gente precisa conhecer o processo produtivo, saber como essa empresa ela tem atuado no mercado, qual é o seu posicionamento, né? Como é que essa empresa responde uma crítica relacionada às questões socioambientais? Então, diante de tantos escândalos socioambientais, né, que aconteceram, que acontecem, como é que essas empresas se posicionam? Então, a gente precisa conhecer. É realmente fazer o dever de casa. Eu quero conhecer o processo produtivo, eu quero saber a origem daquela matéria-prima, eu quero saber como aqueles funcionários estão fazendo essa produção, né? Qual é a condições real dessas pessoas, né? As condições reais. Por quê? Muitas vezes eu posso dizer, olha, Bruno, olha, professora Jaqueline, eu estou com uma peça totalmente sustentável. Mas é o que eu estou dizendo. Será que isso de fato é verdade? Então, nós, enquanto consumidores, não devemos vestir e comemorar. Eu estou vestindo uma peça de R$ 200, de R$ 1.000. Eu estou vestindo algo que respeita o meio ambiente, que respeita as pessoas, que contribui para o desenvolvimento socioambiental. Então, eu acho que, a partir da educação ambiental, a gente precisa conhecer, sempre conhecer, mergulhar mesmo nessas águas mais profundas do conhecimento. Eu gosto de pensar o consumo como um ato político, e as nossas escolhas são parte dessa nossa responsabilidade, né? E eu acho que uma outra questão muito importante é que, a partir do momento que nós nos vemos como responsáveis, nós podemos também transformar a vida das pessoas que estão em nossa volta, das pessoas que nós gostamos, que convivemos, e trazer também esse diálogo, que é muito importante, sobre a responsabilidade de cada um, né? Mas nós estamos encaminhando para o final da nossa tão rápida e importante discussão a respeito dessa relação, né, da moda com a sustentabilidade. E eu queria perguntar à professora Fátima se ela tem algum caso da indústria que inspire e demonstre que a moda pode ser lucrativa, mas que também pode ser sustentável. Olha, Bruno, tem vários casos, tá? Eu vou falar alguns casos internacionais. Então, recentemente participei de um evento CRA São Paulo e já estão trabalhando com aluguéis de roupa jeans. Então, você aluga uma calça jeans lá em Londres, né? Uma empresa de Londres, e você aluga por um ano. No final daquele ano, você vai ou renova e você tem manutenção por mais 3 meses, ou você pode deixar aquela peça e pegar uma outra peça. E assim, a outra pessoa pode pegar uma peça nova, pode pegar uma peça usada, ter realmente, né, esse aluguel. Isso é interessante. Temos outras empresas que também atuam aqui no cenário brasileiro, que ela trabalha com a entrega do seu jeans. Você entrega o seu jeans usado e você tem 20% de desconto, um exemplo, né?
o jeans, ele volta novamente para o processo produtivo, né? Quando eu falo de produção mais limpa, de inserir esse resíduo, ele insere novamente o jeans velho para fazer um jeans novo. Então, a gente já vê alguns processos que está dando certo, que é lucrativo e faz com que a empresa, né, ela seja bem vista. Mas vamos falar de um caso aqui também, né, no Agreste do Estado, que é interessante, é um caso real. Então, eu acredito que você, a professora Jaqueline e outras pessoas conhecem Santa Cruz. Então, Santa Cruz pode ter, né, algumas particularidades também que nos orgulham muito na questão da confecção. Então, temos empresas que trabalham com essa preocupação com o meio ambiente. Então, desde o início, né, de adquirir a matéria-prima até a entrega ao consumidor, tem toda uma preocupação. É um produto que ele é totalmente fabricado sem deixar resíduos, os resíduos são transformados em outro produto, né? Não sucessivamente, é uma produção limpa, 100% limpa. Porque eu acho que a gente está um pouco distante, mas estamos caminhando. Eu sou muito assim, otimista. Eu acredito que a gente vai chegar, sim, em uma produção sustentável, porque a gente caminha para isso, né? Não vamos ficar de mão, né, cruzada, esperando que as coisas aconteçam. A gente está em busca de realmente ter uma produção mais limpa. Então, esse caso aqui de Santa Cruz é um caso que nos deixa muito felizes em saber que a empresa ela foi planejada desde o seu início, toda a produção é feita de forma sustentável, eles têm a preocupação com o meio ambiente, também eles usam alguns outros processos, né, da administração, que fazem com que seja viável, e empresa que vem lucrando, vem crescendo, que está no mercado há mais de 10 anos, e cada dia, né, a empresa vem mostrando que ela está comprometida. É totalmente energia solar, é uma empresa que tem reaproveitamento de água, enfim, alguns detalhes, né, que eu convido vocês a conhecerem Santa Cruz, conhecer o APL de Confecções e procurar as empresas que realmente têm atuado no mercado de uma forma diferenciada, com esse olhar para a sustentabilidade. Só situando as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, que não são do estado de Pernambuco, a professora Fátima falou de um município na região agreste, ou seja, está situado no semiárido brasileiro, que encontrou uma forma de produção ali nas confecções, e há um polo muito grande, né, muito importante para o desenvolvimento do Estado e para o desenvolvimento nacional. Eu sei que a professora Jaqueline tem um caso para nos contar de um projeto que ela tem relacionado a isso, porque eu já tenho esse spoiler, mas eu queria aproveitar antes e perguntar se ela tem alguma dica para as pessoas que estão procurando reduzir seus impactos ambientais. Bem, eu acredito que a gente deu uma conversada assim em geral, né? A gente costurou bem, fez bem o enlaçamento aqui das perguntas, a ideia, né? Como fez esse fluir e mais uma vez eu gosto sempre de estar sempre pegando os ganchos, né? Quando o Fátima traz essa questão da gente não cruzar os braços, é muito importante, porque se a gente diz que não depende do indivíduo, só depende do macro, então a gente está fazendo isso, sabe? Cruzando os braços e tirando a nossa responsabilidade. É importante que a gente lembre de pensar no coletivo. Nós somos indivíduos, mas vivemos no coletivo, e no coletivo com outros humanos, com outras espécies, com biomas, com outras estruturas tão complexas que demoraram tanto para evoluir, para chegar até aqui. Então, é importante que a gente pense no bem coletivo, né? Para que haja um indivíduo, né, bem, é importante que o coletivo esteja bem. Então, não há soluções individuais para problemas coletivos, mas também o coletivo não se resolve por si só. É importante que a gente pense nos indivíduos. E aí, essas perspectivas de como é que a gente pode, né, reduzir, como é que a gente pode minimizar, né, esses impactos rumo a uma produção mais limpa, o Pigmente-se, seguir páginas e agregar a movimentos, a pessoas que estão construindo. Não fique sozinho no seu quadrado, compartilhe experiências, siga páginas, né? E a partir do conhecimento, a gente aqui está vendo a perspectiva, como é que a educação é importante. A educação é troca, é construção
mútua. Então, por meio, não é clichê acreditar, seguir acreditando no processo de educação. Então, se informe, busque informações, né? Às vezes a gente recebe muita fake news, muitas ideias que não desacreditam, mas vamos compartilhar, fazer crescer, né, essas ideias. Então, o Pigmente é uma socialização de conteúdo. A gente está... Essa iniciativa, ela tanto estimula que tenha editais públicos, olha aí, público, para que haja uma mobilização de indivíduos e a gente reproduza isso repercuta no nosso cotidiano. Então, a gente tem que pensar que eu sozinho não vou fazer a diferença. Você sozinho realmente não vai, mas eu sozinha, mais a minha outra solidão, e a gente junta as nossas solidões e a gente vai construindo junto. Então, se informe, se agregue. E essa redução, gente, perdão aqui, eu estou vendo aqui o caos urbano, vocês devem estar ouvindo, né? A solução, eu sempre digo, não é moto para todo mundo, é um transporte coletivo de qualidade. Né? Bicicleta é massa, mas a gente tem que pensar nas grandes distâncias e como fazer essas grandes distâncias. Redução de dano não é apenas a gente dar um passo só. Redução de danos, a gente tem que pensar sempre como Fátima falou, uma redução de danos crescente. Se você tem condições de escolher, então escolha. Eu não estou falando aqui, eu não estou desconsiderando a desigualdade social do nosso país. É importante a gente lembrar que tem a desigualdade social, tem pessoas que não têm a opção de escolha. Mas tem algo que se chama participação política, de reivindicar pelo bem coletivo, não apenas pelo seu bem. Então, eu acredito sim que se você apagar a luz, se você não estiver utilizando, fechar a torneira, pigmentar a sua roupa, não ficar comprando exacerbadamente. Se você tiver como fortalecer o empreendimento local, a venda do bairro, consumir da localidade, as localidades fortes podem fazer um global mais forte ainda. Então, é nesse sentido que a gente reduz danos, né? Se ajudando. E nessa perspectiva da gente se ajudar, é importante que a gente pense em projetos, soluções, trabalhar em equipe. E eu, no momento, estou orientando, né, um projeto de iniciação ao empreendedorismo, que a proposta se chama AWAY, para um consumo de moda circular. E nessa proposta, estou orientando 2 estudantes de ciências do consumo, e a gente está pensando em como fazer um fortalecimento de rede de brechós e de como fortalecer o diálogo, né? Diminuir, digamos assim, os atravessamentos, né? O diálogo entre produtores e consumidores e como a gente pode, entre consumidores, trocar peças, alugar peças. Então, essa experiência que Fátima trouxe sobre alugar o jeans, a gente está pensando nessa perspectiva. Então, assim, para a gente lembrar que o local fortalecido, né, junto ao global. Então, em Londres está se pensando nessa solução. Aqui a gente está com esse projeto incubado, né, pelo Instituto IP, da UFRPE. E, além disso, a gente tem outras ações. O próprio Casa Ciência, que vocês estão assistindo, né, e o Empreender, que é outro projeto da economia doméstica, que a gente discute sobre desenvolvimento local e qualidade de vida a partir do empreendedorismo. Então, essas ações são pensadas sempre em rede, né? AWAY, Casa Ciência, Empreender, Ciências do Consumo, Economia Doméstica, Administração, porque Fátima também tem um projeto, né, que ela para falar sobre questões ambientais e como fazer uma melhor gestão ambiental. Então, é isso, gente. Vamos trabalhar no coletivo e sempre fazendo as parcerias, como esta aqui. Eu queria, então, agradecer a participação das nossas convidadas, e, como eu disse, são pessoas muito queridas, e agradecer também as pessoas que estiveram conosco durante todo o Pigmente. Para quem não esteve nas outras aulas, eu queria convidar para que assistam. São 4 aulas práticas. E encerramos o Pigmente-se agora. E eu convido cada um de vocês que ainda não nos seguem no Instagram, que nos sigam, @Casa Ciência. E esse curso teve incentivo do governo federal
e do Governo do Estado de Pernambuco pela Lei Aldir Blanc. Obrigado.